Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. No vídeo de hoje veremos o crime de contrabando. Estamos fazendo uma playlist que trata dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Já temos vários vídeos nessa playlist. Se tu não assistiu nenhum ainda, para o vídeo aqui agora e começa do primeiro vídeo para ter a coerência do capítulo, certo, gente? Então veremos todo o capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Semana passada, por exemplo, vimos o crime de descaminho, crime que era ligado antes ao crime de contrabando. Hoje eles estão separados e, portanto, hoje veremos o que? Contrabando. Mas antes, se tu é novo por aqui, te inscreve, deixa tua curtida, deixa teu comentário, me segue no Instagram e me ajuda assim a manter o canal funcionando, trazendo para você toda semana um vídeo novo sobre direito penal ou processo penal. E lembre-se, penal é melhor que civil. Vamos lá, pessoal? Então, olha só. Contrabando é um crime bastante simples e fácil de entender, tá? Então, olha lá. Importar ou exportar mercadoria proibida. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Essa é a ideia, tá, gente? Olha só. O que protege esse crime? Como todos os crimes do capítulo, o bom andamento da administração pública. Essa é a ideia do capítulo, tá, gente? Bom, quais são os verbos? Importar quer dizer o quê? Trazer para o território nacional, e exportar quer dizer remeter para o exterior. Essa é a ideia, tá? Então, eu importo, trago para o território nacional, ou exporto, mando para fora do país. A grande questão do contrabando tá aqui, ó. A legislação fala mercadoria proibida. Rodrigo, quais são as mercadorias proibidas? Essa resposta é muito difícil. E por quê? Porque isso é lei penal em branco. Ou seja, para que eu saiba quais são as mercadorias proibidas, eu sou obrigado a fazer o quê? A acessar outras legislações para saber o que eu posso e o que eu não posso trazer para o Brasil. Então, por exemplo, se eu importo para o Brasil cigarro, sem todas as autorizações que eu tenho que ter para isso, isso é contrabando. Então, o contrabando ele tem a ver com mercadoria proibida. Outro exemplo, pneu. Eu não posso trazer pneu para o Brasil. Por quê? Mercadoria também proibida, salvo, né, com as regulamentações que está. Então, a questão é saber o que é e o que não é proibido. E para isso, eu sou obrigado a acessar a legislação extra Código Penal. E por isso que é difícil saber o que é e o que não é proibido. E isso acaba trazendo, gente, também uma questão. Antes disso ainda. Cuidado, né? Nós temos 3 situações em que eu vou ter mercadoria proibida, né? Mas que não tem nada a ver com contrabando, que são armas. Nós temos um crime, que é o artigo 18 da Lei 10.826/03, que é o tráfico internacional de armas. Então, se eu importo ou exporto armas, fora dos casos previstos em lei, eu vou tratar de lei específica, a 10.826. Por outro lado, drogas. A importação ou a exportação de drogas também tem crime próprio, previsto onde? Na Lei 11.343/06, que é a Lei de Drogas. E por fim, gente, produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Lá no artigo 273, parágrafo 1º, nós temos a importação de remédios, saneantes, sanitizantes, falsificados ou adulterados. Então, gente, é um crime também próprio. Tirando esses 3 aqui, as importações ou importações de mercadorias proibidas configuram o quê? O crime de contrabando. Como eu falava antes, gente, a questão toda é o seguinte: o crime exige dolo. Mas como eu não tenho uma clareza absoluta do que é uma mercadoria proibida, pode ser como tema defensivo que se invoque o artigo 20 do Código Penal, que é a ideia do agente não saber que aquilo era proibido. E aí, a não ser com o artigo 20 do Código Penal. Aqui no canal nós temos um vídeo explicando para ti o artigo 20 do Código Penal. Não sabe, pausa aqui, assiste lá e depois volta nesse ponto aqui, tá? Então, gente, ó, é uma ideia, tá? É possível sim, porque se eu não sei que a mercadoria é proibida, eu estou em erro. E aí esse erro ele pode excluir o dolo, como o crime é doloso, eu não teria contrabando, tá? Isso depende de cada caso concreto. É uma boa tese defensiva a aplicação do artigo 20, justamente porque esse tema mercadoria proibida é lei penal em branco, tem que ser o quê? Complementada, e a complementação está em vários locais, não é fácil assim saber o que é e o que não é proibido, do ponto de vista prático, tá? Então eu poderia invocar isso aqui, claro, a depender do caso concreto. Bom, quando é que consuma o crime? Com a passagem da mercadoria pela fronteira, é essa a ideia. Seja a aduana legal, seja a transposição fronteiriça normal. Tentativa é possível? Sim. Se eu
tento passar e não consigo. Então aí eu teria uma tentativa desse crime. Tá? Bom, o sujeito ativo é o particular, ou seja, é um crime praticado por particular contra a administração pública, como todos os crimes do capítulo. Cuidado! Um funcionário público também pode cometer este crime, desde que ele não tenha por função do serviço público coibir o contrabando ou descaminho. Caso ele tenha esta função e pratique essa conduta de auxiliar o contrabando, qual vai ser o crime dele? Artigo 318 do Código Penal, facilitação de contrabando ou descaminho. Por isso tem um asteriscozinho ali. Então cuidado com isso. Pode ser um servidor público? Pode, que esteja fora da função. Caso ele seja um funcionário público que tem por sua função impedir o contrabando ou descaminho e ele pratica a conduta de facilitar o contrabando, qual é o artigo dele? 318 do Código Penal. Crime praticado por funcionário público contra a administração pública, não é aqui, é lá. E o passivo quem é? É a administração pública, ela é o sujeito passivo desse crime aí. Bom, nós temos figuras equiparadas, ou seja, crimes em separado, que tem outra tipificação, mas que tem a mesma pena do caput, tá? Quais são eles? São bem simples, tá, gente? O primeiro, praticar fato assimilado a contrabando. Nós temos um exemplo, é uma nova pena em branco também, porque precisa ser complementada, porque qual é o fato que é equiparado a contrabando? Nós temos um exemplo de qual? Da comercialização, fora dos casos previstos em lei, de produtos da onde? Zona Franca de Manaus. É figura equiparada a contrabando. Então isso é um exemplo clássico e prático desse inciso 1 aqui. Segunda figura equiparada, gente. Importa ou exporta a mercadoria que dependa de registro em órgão público oficial. Então fez essa conduta, figura equiparada a contrabando ou descaminho. E nós temos reinsere em território nacional mercadoria que é destinada à exportação, porque há situações em que a mercadoria é feita apenas para exportação. Ela não pode circular aqui no país. Então essa reinserção no Brasil, dessa mercadoria que saiu, ela saiu e voltou depois de forma clandestina, essa reinserção é uma figura equiparada a contrabando, ou seja, teremos a mesma pena do contrabando nesse caso. E aí nós temos duas figuras, a gente tem a ver com o quê? Com a atividade comercial ou industrial. Tanto o inciso 4 quanto o inciso 5 tem a ver com o quê? Com atividade comercial ou industrial. As duas figuras, tá, gente? E aí nós temos aqui no código, no parágrafo 2º, o que seria uma atividade comercial para fins penais. E aí, basicamente, o que é? É qualquer tipo de comércio, regular ou irregular, que o que interessa é a movimentação superior de questões. E nós temos, por fim, gente, um aumento de pena caso o contrabando se dê por meio fluvial, marítimo ou aéreo. E por que isso? Porque nesses três meios a fiscalização fica mais complicada. É mais difícil fiscalizar. Por exemplo, a gente tem uma costa gigantesca, como é que eu vou fiscalizar a costa brasileira como um todo? Então, por esse motivo, é que nós temos esse aumento de pena ligado aí ao crime de contrabando. Igualzinho nós temos também lá no crime de descaminho. Bom, gente, então, esse crime é de ação penal pública incondicionada e é julgado onde? Na Justiça Federal. Então, a Justiça Federal que vai julgar esse crime. E mais uma coisa importante, aqui cabe a aplicação do acordo de não persecução penal, porque a pena mínima do crime é 2 anos e é sem violência ou grave ameaça à pessoa, portanto cabe, teoricamente, o acordo de não persecução penal. O que é isso? Artigo 28, letra A do Código de Processo Penal. Temos 2 vídeos no canal sobre esse assunto. Acessa lá, acordo de não persecução penal, o famoso ANPP. E a última coisa, Rodrigo, é possível aplicar ao crime de contrabando o princípio da insignificância? Bom, há doutrinadores que entendem que sim, quando é uma situação absolutamente irrisória, mas a posição majoritária da jurisprudência é que não. Então não se pode aplicar insignificância no crime de contrabando. Vimos que nós podemos aplicar onde? No descaminho, viu da semana passada, mas no contrabando não.